Bom dia, meus amigos do canal Notícias Comentadas. Aqui é o Morfeu que está falando. Queria fazer uma síntese da nossa conversa que tivemos ontem. Convidados que são funcionários do sistema Eletrobras, das empresas da Eletrobras. E nós falamos sobre a importância dessa empresa e também o que significa vender essa empresa por 20 bilhões de reais. Nós tivemos aqui como convidados, eu agradeço mais uma vez a participação do Vitor, a participação do Lucas e do Tiago, que foram nossos convidados aí que trabalham nessas empresas, mas também agradecimento especial à Margarida, que organizou tudo isso, fez com que esse encontro de ontem fosse possível. Além disso, também tivemos aí o nosso querido Ed e também a Edva e o Antônio Carlos falando da importância da anulação do impeachment de Dilma e dos movimentos que estão organizando essa coisa. Então, pessoal, eu queria fazer uma síntese agora de poucos minutos do que significa, o que nós conversamos ontem, por que é preciso estar atento. Na verdade, o que o governo do PSDB, o plano de governo do PSDB aplicado pelo PMDB de Temer está fazendo é uma ação contra o Brasil. E essa ação contra o Brasil significa uma ação contra a soberania do país, ou seja, você entrega o controle do país para um setor privado que você ainda não sabe quem é, e esse setor ele pode simplesmente, resumindo aqui o que foi falado ontem, te transformar em colônia de novo. Eu não estou dizendo que vai, mas estou dizendo que pode. E aí a gente trata só do seguinte: se não dançar conforme a música, ele pode fazer o que ele quiser com o país. É disso que a gente está falando. Entende? Então, eu vou falar sobre isso agora de maneira resumida aqui para vocês. Veja só. Eu começo aqui com a notícia aqui publicada no site, no Jornal de Notícias, o Globo, em agosto de 2017, dizendo que o governo espera arrecadar 20 bilhões com a venda da Eletrobras. Na verdade, o site O Globo não dá nome aqui aos bois, né? Se fosse um governo do Lula, alguma coisa, ia dizer o Lula vai entregar o patrimônio brasileiro, Dilma vai entregar. Não, agora existe uma certa proteção, então já começa daqui. O governo, eu vou falar para vocês, é o governo do PMDB que está praticando o plano de governo do PSDB, que é o entreguismo total do patrimônio público brasileiro. Não importa quanto foi investido. Nesse caso aqui, como vocês, eu vou deixar depois o link aqui para vocês, do desmonte do golpista da Eletrobras, o nosso querido Vitor falou que o investimento necessário para se construir uma empresa desse porte hoje seria algo em torno de 400 bilhões de reais. Pois bem, o Temer, o PMDB e o PSDB querem entregar esse patrimônio que hoje precisaria de 400 bilhões para construir por 20 bilhões. Aí você pensa, tá maluco? Tá doido? Fumou maconha estragada? Não, é um governo que odeia o país. É preciso entender isso daí. É preciso ir para as ruas porque é um governo que odeia o Brasil. Nunca vi um governo para odiar tanto um país como esse nosso governo agora. Para isso que eles deram um golpe, né? Ministro de Minas e Energia acredita que a operação pode ser concluída em 6 meses, já estão até estalando os dedos lá. Agora veja, primeiro a gente pensa numa coisa, se uma empresa vale só a preço de custo, porque assim, ó, você não vai vender um negócio que você construiu por 400 bilhões, se você não vende por 400 bilhões. Se você constrói uma casa para vender, você, deixa eu ver, cimento, pedra, tijolo, não sei o quê, tá, deu 50 mil reais. Você vai vender por 50 mil reais? E o seu trabalho, e todo o trabalho que você tem, você agregou valor, você deixou... Não, você vai colocar um lucro aí em cima. Então, se custou 50 mil, muitas vezes você vai vender por 150 para ganhar 100 mil reais em cima. Assim mesmo é com a Eletrobras. Se custou 400 bi, então se fosse para vender, que vendesse por 1,5 trilhão. Aí sim a gente estaria, digamos assim, como o povo brasileiro, estaria ganhando dinheiro. Mas no caso, custou 400, 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, 70 anos para construir essa empresa, e agora o governo vai vender por 20 bi. Eu pergunto a vocês, tá maluco? Fumou maconha estragada? Não, ele odeia o país. Só que isso aqui também dá margem para uma outra coisa, tá, pessoal? Isso aqui dá margem que a gente não tem como provar isso, não tem, mas assim, em sã consciência, nenhum cidadão faria uma merda dessa. Primeiro, precisa ter ódio do país que ele está falando, e segundo,
precisa estar ganhando alguma coisa. Então veja, se custa 400 bi, o cara vende por 20, um negócio que não é dele, é que nem bicicleta roubada. O cara rouba uma bicicleta, a bicicleta vale, sei lá, $1.000. Aí ele roubou a bicicleta, qualquer dinheiro que ele vender tá bom demais. Aí ele vende por $100. Tá lucrando, né? Ganhou $100, porque ele não investiu nada. Aqui a gente tem algo parecido. A Eletrobras custou 400 bi e eles vão vender por 20. 20 eles botam lá e dizem que vai para o governo, não sei o que. Na verdade, isso daí se transforma em emenda parlamentar para comprar apoio político para continuar mantendo esse governo acusado de corrupção aí no poder. E aí, por fora, debaixo da moita, isso daí dá margem para ganhar mais 20 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões, entendeu? Até chegar em 400 bi tem margem aí para negociação. Então, dá para comprar muitos partidos, dá para comprar a mídia, dá para comprar muita gente que vai apoiar essa causa e é importante entender assim, em nome da ganância humana. Então, nunca subestimem a ganância humana. Ela é capaz de ferrar um país com quase 210 milhões de habitantes, tudo em nome da sua própria ganância, de alimentar a sua sede por lucro. E todo mundo que apoia esse tipo de ação ou está sendo manipulado, ou está ganhando junto, ou tem merda seca na cabeça. Desculpa falar assim, mas sinceramente. Bom, vamos entender então o que diz aqui a notícia. O ministro de Minas e Energia, o inimigo do Brasil, Fernando Coelho Filho, disse que a decisão da parte de propor ao governo federal a privatização da Eletrobras vai dar mais agilidade e capilaridade à estatal. A União tem 51% das ações ordinárias da empresa e o ministro explicou que a estatal vai fazer emissão de ações que não serão subscritas pelo governo. Dessa forma, a participação da União na empresa será diluída e o governo perderá o controle da estatal. O ministro estimou em 20 bilhões o potencial de arrecadação de venda que deve ser concluída em 6 meses. Então, há muita pressa. Então eles querem, olha só, em 6 meses eles querem vender um patrimônio que foi construído em 70 anos. Já começa por aí, tem algo errado nesse processo. A outra coisa, o controle da estatal. O governo deixa de ter o controle da estatal. Isso significa, minha gente, que se uma pessoa estiver bem intencionada ou mal intencionada, ela pode simplesmente atrasar, ou mesmo atrasar o desenvolvimento do Brasil, ou mesmo transformar o país em colônia. É simples assim, entendeu? Então, depende só da vontade do camarada. Digamos se tivesse um dono, né, que na verdade não é um dono, um grupo de empresas e tudo mais. Mas se eles se unirem e tiverem mais intenções, digamos que eles pertençam à China ou a algum outro país que tenha um interesse econômico no Brasil, podem pressionar então o Brasil e caso o Brasil não dance conforme a música que eles colocarem, eles apertam o botão e pronto, o Brasil encolhe, vira colônia novamente. E vocês podem ver na entrevista que nós falamos ontem que isso, infelizmente, não é exagero, tá? Por favor, vejam depois o vídeo. Aqui tem 4 horas de duração, 3 horas e 43 minutos, mas com certeza vale a pena. Aí o argumento vai ser que essa empresa gera prejuízo, causa prejuízo ao país. Primeiro eu vou mostrar aqui o que é a Eletrobras, o sistema Eletrobras. Então eles são donos aqui dessas outras empresas. Na verdade é um sistema, né? A Eletrobras, controlamos grande parte do sistema de geração e transmissão de energia elétrica do Brasil por intermédio de nossas subsidiárias. E aqui estão elas. A Eletrobras Amazonas GT, CGTEE, a Chesf, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul, Furnas, Binacional, Itaipu Binacional, Cepel, Eletropar, Distribuição Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima. Então a Eletrobras é dona de tudo isso. Cada empresa dessa aqui custa no mínimo 20 bilhões de reais. E todas elas vão ser vendidas num pacote por 20 bilhões de reais. Todas. Então não se está fazendo bom negócio aqui. E aí, amigo, não interessa se você é de direita ou de esquerda. Você não pode ser burro para vender um negócio que vale 400 bi por 20 bi. Sabe, seu posicionamento ideologicamente, a sua ideologia política, para mim nem sequer interessa. O que eu espero que você não seja é burro de apoiar uma coisa dessa. Nem gente de direita, nem de esquerda, se tiver um pouquinho de inteligência na cabeça, vai apoiar uma coisa como essa. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Investimentos, para vocês terem uma ideia, investimentos da Eletrobras batem recorde em 2011. Então, quer dizer, somente em 2011, a Eletrobras investiu 9 bilhões de reais. Somente no ano de 2011. Quer dizer, a metade do que o governo espera arrecadar agora. Em um ano só a Eletrobras investiu isso. Significa que ela pegou a grana que ela ganhou,
e investiu no desenvolvimento do nosso país. Construiu linhas para distribuição de energia, construiu novas usinas para evitar apagões e tudo mais. Então, ela investiu 9 bilhões. Ter a Eletrobras do lado do povo brasileiro significa garantir que esses investimentos serão feitos. Aí você pensa, mas em compensação gerou prejuízo, não sei o quê. Nessa outra notícia você vai ver que em 2011 o lucro da Eletrobras sobe 66% em 2011 e chega a 3,7 bilhões. Quer dizer, são 3,7 bilhões mais os 9 bilhões anteriores que foram aplicados em investimentos para o país. Então, uma empresa que dá lucro. Se ela dá lucro aqui, olha, em 3,7 bilhões por ano, digamos que fosse assim, investindo 9 bi por ano, tá? Então você precisaria para ter aí os 20 bilhões que o governo espera arrecadar, na verdade a gente está falando aqui de 5 meses. Em 5 meses, aliás, 5 anos, desculpe, 5 anos, essa empresa pagaria então os 20 bi que ela quer. Isso investindo 9 bi por ano, fazendo essa conta aqui. Se não investisse os 9 bi, se só segurasse o caixa, mantivesse o que tinha, então eles pagariam esses 20 bi em 1 ano e meio. Seria essa conta que a gente está fazendo, é dessa empresa que a gente está falando. Aí vamos para o outro ano. Mas em 2011 foi não sei o que, a Eletrobras estima investimento entre 2015 e 2019 de 50 bilhões. Então, boa parte do lucro dessa empresa é convertido em investimento no Brasil. E aqui estamos falando em 4 anos, de 50 bilhões de reais. A Eletrobras prevê investir 12 bilhões em 2014. Quer dizer, de 2014 para 2019 foram até agora 62 bilhões de reais. A Eletrobras fecha 2014 com prejuízo de 3 bilhões. Aí você pensa, tá vendo? Só não falei que ela dá prejuízo e não sei o que dá prejuízo. O prejuízo foi menor do que o registrado no ano anterior, 2013, dizendo eles aqui que foi de 6 bilhões. Então aqui dá-se uma ênfase para o prejuízo. Mas na verdade você tem que entender o seguinte, a empresa investiu 12 bilhões em 2014. Então o prejuízo que ela teve aqui foi de 3 bilhões, quer dizer, não foi necessariamente um prejuízo, ela investiu mais do que ela ganhou, mas ela não teve prejuízo dessa forma, entendeu? Se não tivesse feito os investimentos, teria um lucro aqui de 8 bilhões de reais. Mas não, ela pegou e disse, quer saber de uma coisa, eu vou tirar dinheiro do caixa, tem dinheiro lá sobrando, eu tenho um lucro operacional lá, e aí eu vou fazer esse investimento de 12 bilhões, mesmo que eu termine o ano com 3 bilhões. Então, é aquilo que a gente estava conversando ontem, que como é uma empresa estatal, ela não é uma empresa necessariamente focada no lucro, e sim no desenvolvimento do país. Aí mais um ano a gente vai ter aqui, que o investimento da Eletrobras será de 10 bilhões em 2013. Quer dizer, ela teve o prejuízo aqui de 6 bi, como eles estão falando aqui, 6,2 bilhões em 2013, mas investiu 10 bi. Quer dizer, lucro, ela teve 4 bi, só que ela pegou o lucro e mais outro tanto da caixa e investiu para o povo. Só que até 2015, minha gente, quem estava no comando dessa empresa era o governo Dilma. Teve o governo Lula e o governo Dilma. Então eles pegavam e convertiam de fato o lucro da empresa em investimento para o sistema crescer. Foi assim que criaram, por exemplo, Luz para Todos, levaram energia a mais lugares, evitaram que apagões se formassem no país. Então, assim, uma série de coisas que fez com que o Brasil melhorasse muito nessa questão energética. Tem o que melhorar ainda? Logicamente, mas essa é uma grande empresa que o Brasil tem. Então você vê aqui, uma outra notícia da própria agência do governo, essa mais atual, em março de 2017, a Eletrobras tem lucro de 3,4 bilhões em 2016 após 4 anos de prejuízo. Eles colocam aqui no site do governo uma propaganda contra a empresa. Na verdade, ela não teve prejuízo, ela pegou o lucro e converteu em investimento. Isso é diferente de ter prejuízo. Ter prejuízo é um negócio que você tem, coloca ali, fica parado e aquele negócio te dá um prejuízo, não te dá lucro. A Eletrobras sempre dá lucro. Só que eles às vezes investem mais do que o que eles ganham. Por quê? Justamente isso diferencia uma empresa privada de uma empresa estatal. A função da Eletrobras é levar energia para todo o povo brasileiro, mesmo que às vezes isso não seja uma atividade lucrativa. Como, por exemplo, você tem uma ilha isolada, ou sei lá, alguma coisa assim, e aí tem que levar energia para lá, não vale a pena o investimento de esticar, fazer o cabeamento,
Mas mesmo assim, a empresa vai lá e faz. Por quê? Porque quer integrar o povo brasileiro na comunicação, na energia, em tudo mais. Então, apesar dele falar aqui, o próprio governo, que agora é o governo golpista, 2017, fazer propaganda contra a empresa, né, aqui embaixo eles disseram, no trimestre a estatal fechou com receita operacional líquida de 12 bilhões. Quer dizer, mesmo com essa série de prejuízos aqui que eles falam, teve prejuízo, isso, daquilo, a empresa em 2017, deixa eu ver aqui, a estatal, no último trimestre do ano, quer dizer, em 2016, fechou com receita operacional. Receita significa com dinheiro acumulado em caixa de 12 bilhões. Quer dizer, poderia ter investido até mais. Mesmo que o lucro fosse de 3 bi, investe 6, investe 10. Porque mesmo assim seria vantagem para o povo brasileiro. Tá? Então, muito do que se fala aqui no prejuízo, na verdade não é prejuízo. É uma empresa que converte todo o lucro que ela tem em investimento para a população. E isso uma empresa privada não vai fazer. Uma outra coisa que nós falamos também é sobre a questão dessas empresas estatais funcionar como cabide de emprego. Eu toquei no assunto lá, que é o Eduardo Cunha e outros políticos do PMDB, inclusive, esse governo que hoje está dizendo que essa empresa não presta, que tem que vender, que não sei o quê. Eles sugaram essa empresa, eles foram ministros durante o governo Lula, governo Dilma, eles foram ministros de Minas e Energia. Esse ministério controla, por exemplo, esse sistema aqui. E aí eles instalaram um processo de corrupção muito grande. E justamente em nome do processo de corrupção que eles instalaram, eles estão afirmando que isso aqui serve de cabide de emprego, não é bom fazer assim, porque tarará. E com essa venda, eles vão ganhar muito, mas muito, muito mais do que ganharam com os roubos, com as quadrilhas que eles montaram durante o governo, durante o tempo que eles estiveram no governo. Então, é uma sacanagem muito grande com o governo, sabe? Aliás, com o povo brasileiro. Não se deixe enganar. A música, a retórica é muito fácil. Tem que privatizar tudo porque não é eficiente. Não tem nada disso. Essas empresas estatais, elas contratam pessoas por uma coisa que vocês admiram muito, que é o mérito. São concursos públicos, né, que muitas vezes qualificam e formam um quadro de excelência dentro dessas empresas. Então é preciso respeitar isso. Tem corrupção e tudo mais no concurso? Claro que tem. Em qualquer coisa que você faça no Brasil vai ter processo de corrupção, vai ter gente querendo se aproveitar. Mas por causa disso você não vai matar todo o sistema. Você tem que combater a corrupção e não matar o sistema. Entende? A culpa não é do sistema, a culpa são das pessoas que são corruptas e tentam burlar o sistema. Mas o sistema é bom, minha gente. É muito bom para o Brasil ter o controle sobre uma empresa tão importante como essa. Então aqui eu vou finalizando esse vídeo. Deixem os comentários de vocês. Eu agradeço também a presença de todos vocês que puderam participar lá do nosso Hangout ontem à noite. Com certeza muito importante. E repito, faço um convite a todos, você que é de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima, transversal, sei lá, qualquer posição que você quiser. Não interessa, amigo, não interessa. O que eu quero saber é o quanto você de fato gosta do Brasil. O quanto você de fato está falando pelo nosso país. E não venha me falar em Karl Marx, em Adam Smith e não sei quem mais. Não quero saber nada disso. Eu quero saber do nosso país. Eu quero saber do nosso povo. Eu quero saber se os pobres do Brasil vão ter chance também de viver com dignidade. E não me interessa qual é a sua ideologia, sinceramente. Pode vir qualquer ideologia que você tiver. Mas me explique, na sua opinião, como a gente deve tratar os pobres do nosso país, as pessoas carentes, porque os ricos conseguem se virar sozinhos. Os ricos não precisam de SUS, eles podem se virar sozinhos, mas como nós vamos tratar as pessoas menos favorecidas do nosso país? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima notícia, até lá.